Itinerante, hoje estamos em Brasília, capital federal, o ciclo completo das polícias na pauta do nosso debate. O deputado federal Raul Jungmann, deputado eleito pelo PPS em Pernambuco, conosco. O deputado subtenente Gonzaga, deputado federal pelo PDT de Minas Gerais. O presidente da Associação de Cabos Soldados do Estado de Pernambuco, presidente Alberto Carlos, e o deputado Jair Bolsonaro, PP, conosco aqui, deputado eleito pelo Rio de Janeiro, que também entra no bate-papo agora. Deputado Bolsonaro, boa tarde. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da CBN. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Estou muito longe de ser especialista no assunto. Dou minhas piruadas aqui na Câmara. Cerro com a bancada fardada aqui da Polícia Militar. E eu vejo essa questão do ciclo completo de uma simplicidade indiscutível, né? E por ser simples demais, ela causa todo esse antagonismo. O que parece, né, é que há uma certa ideia de manter uma certa reserva de mercado por parte da Polícia Civil. Eu vejo dessa forma, tanto é que as demais instituições, também nesse contexto, não têm reclamado aqui da questão do ciclo completo. Eu entendo que vai dar autoridade, o policial militar vai ser autoridade nesse momento, ele vai conduzir o processo, ok? E vai, no meu entender, agilizar o mesmo, ok? Para que se chegue ao final da linha, num possível julgamento daquele cidadão que cometeu um delito, um crime, seja lá o que for. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares têm que, obrigatoriamente, todo o resultado do seu trabalho ser levado à Polícia Civil ou à Polícia Federal, dependendo do crime. Então, o ciclo completo, ele é um contraponto ao modelo partido que nós temos no Brasil. Mas o ciclo também superaria, de certa forma, deixaria igualitária a questão da Polícia Federal? Veja bem, nós falamos do conceito do que é o ciclo completo. Agora nós temos a sua implementação, né? E aí é o grande debate que está acontecendo, porque, na verdade, a tese, a proposta de dotar as polícias do ciclo completo, ela, na minha concepção, está bem absorvida. A sua implementação é que tem sido objeto de um debate mais caloroso, diria assim. Porque se nós observarmos as 6 PECs que estão apensadas, né, 5 apensadas a PEC 430, nós teremos 3 PECs que faz a crítica ao modelo partido e propõe esse ciclo completo numa única instituição, quando propõe a unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar. E nós vamos ter 3 PECs que, fazendo a mesma crítica ao modelo partido, propõem uma solução apenas ampliando a competência para que todos possam fazer. Na proposta que nós estamos defendendo, a partir da PEC 431 de 2014, nós estamos defendendo que todas as polícias sejam empoderadas da possibilidade de fazer o empoderamento legal, constitucional, de fazer o chamado ciclo completo. A nossa Constituição, a legislação, ela já definiu que alguns crimes é de responsabilidade da Polícia Federal, mas nós temos as polícias rodoviárias federais nas estradas, que também estão carentes, né, vamos dizer assim, estão dependendo dessa autorização legal para que não perca tempo e nem informação. Então, a implementação, ela pode se dar por várias formas, né? E aí nós estamos olhando o que o mundo faz. Alguns países têm uma divisão territorial e uma divisão por tipo penal. Algumas, o interior fica para uma polícia, a capital fica para outros, outro mescla o mesmo território e divide por tipo penal. Eu, particularmente, já aprofundando um pouco o debate que nós estamos fazendo, eu enxergo que, considerando que nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, as polícias militares, as polícias civis, os guardas municipais, né, e também, aí, brigando por um espaço também, os agentes penitenciários, eu defendo hoje que o modelo que tornaria o ciclo completo mais eficaz seria o modelo em que a polícia ostensiva, ou melhor, no território onde nós temos mais de uma polícia, onde tiver mais de uma polícia, aquela que atuar no flagrante, aquela que faz o procedimento ostensivo, ela, atuando no flagrante, ela poderia encerrar aquele flagrante e entregar diretamente para a justiça. E aquela ocorrência, aquele fato que ela atendeu, que não é flagrante, que depende de investigação, que então fosse transferida a investigação para a Polícia Civil ou Federal de acordo com o crime, considerando a expertise da Polícia Civil, da Polícia Federal na investigação. E naquele território onde nós não temos não as se duas quer polícias, desmerecer trabalho de ninguém, de forma alguma. né?
E naquele território onde só tiver uma polícia, que ela faça de fato o ciclo completo. Para isso, nós precisamos de empoderar constitucionalmente todas as polícias dessa competência. Deputado Raul Júlio, o senhor que tem se debruçado aí no projeto, o senhor que tem viajado, que tem estudado, não é? É relator. Como é que o senhor está enxergando esse movimento? Ganha força, não ganha força? Quais são os entraves para isso? Vamos a um exemplo bem concreto da nossa terra. Cabrobó. Um adolescente feriu o outro, deu uma facada, uma lesão qualquer. Cabrobó não tem delegacia de polícia. A guarnição que toma conta de Cabrobó vai ter que levar esse jovem até onde ele encontra um delegado em uma delegacia, a 100, 150, 200 quilômetros, como for, para poder lavrar o flagrante. Se estiver funcionando, né? Se tiver, sim, também tem isso, evidente, você tem que observar. Então veja, vamos supor que ele leve nesse trajeto 2 horas e meia, 3 horas. Né? Se por acaso ele não encontrar a tempo, ele volta, já lá se foram 6 a 7 horas, em que 3 coisas aconteceram. Primeiro, a cidade ficou desguarnecida porque a guarnição está fora. Segundo, o tempo, tá certo, que você teve para fazer esse translado e voltar com esse jovem, para poder fazer o flagrante. E terceiro, o custo, porque você teve o carro, você tem o salário dos profissionais que estão lá dentro, você tem um combustível, etc, etc. Tem outra ação, o cara não agiu porque estava fora. Exatamente. Agora, você imagine isso, por exemplo, no Amazonas. Eu já ouvi relato de policiais que levaram, por exemplo, de barco para levar, por exemplo, alguém cometer um delito para poder lavrar o flagrante. Agora, por que isso é importante? Né? Porque se você não fizer isso, você não tem como entregá-lo à justiça. Você não tem, por exemplo, como recolhê-lo a um presídio, tá certo? Você tem que trazê-lo de volta, ele vai ficar sob custódia da PM, e você tem que voltar no dia seguinte e seguinte até resolver isso. Agora, veja a perda de tempo que você tem, a disfuncionalidade que você tem aí. Como a segurança pública hoje no Brasil é uma tragédia, que todos sabem, pernambucanos e brasileiros, nós temos hoje que dar agilidade e terminalidade a esse processo. Agora, preste bem atenção a esse detalhe. 90% dos delitos, 90%, ou seja, 9 em cada 10 delitos que hoje acontecem no Brasil são delitos de baixa intensidade, ou seja, são esses delitos que a PM faz flagrante. Por quê? Delitos como sequestro, delitos como tráfico de droga não é flagrante, não é flagrante, tá certo? Então, o que é o ciclo completo? É a possibilidade que a PM, que é preventiva e ostensiva hoje, ela possa também fazer a parte chamada de persecução criminal, ou seja, de investigação, tá certo? Fazendo uma divisão de trabalho com a Polícia Civil. Porque a Polícia Civil tem o seu cartório. O que é o seu cartório? É o procedimento que ela tem que fazer, é o flagrante, é a investigação que ela tem que fazer. Muito bem. A Polícia Civil, que em todo o país tem 1/3 ou 1/5 do pessoal da PM, tá certo? Vai receber o cartório da PM, que é de 90%. Entendeu? Então, ela já está hoje atolada com o cartório que ela tem, que responde por 10% dos grandes crimes: sequestro, tráfico de droga, formação de quadrilha. E ela vai receber 90% do cartório, ou seja, da produção da Polícia Militar, que tem que fazer esse deslocamento, porque enquanto que a PM se encontra praticamente no território de todos os estados, a Polícia Civil, e isso não é culpa dela, não se pode acreditar a ela, faltam meios para que ela possa realmente se expandir, tá certo? Ela está, por exemplo, no caso dele, em Minas Gerais, de 853 municípios, ela está em 80, 100, né? Aproximadamente isso. 24 horas por dia, apenas 59 municípios. Então você veja, isso leva a um retardo e leva também à impunidade, que é a grande chaga da segurança no Brasil. Por que termina ficando impune? Tá certo? Porque, evidentemente, esse processo vai demorar. Esse processo, os chamados delitos de baixa intensidade, que são 90%, não apurados, aquele que comete, ele vai subindo na escada. Se ele não é punido, se o Estado de Direito não funciona, se ele não é apenado, por exemplo, por conta disso, quando é o caso, desde que seja algum delito que ele cometeu de mais de 2 anos, porque até 2 anos, tá certo? Ele poderá prestar trabalho, evidentemente alternativo, etc., não ser preso. Então, veja bem, isso significa transformar 2 meias polícias, que é o que nós temos hoje, tá certo? Em 2 polícias inteiras. Ajuda imensamente a Polícia Civil, que vai se especializar nos grandes crimes. E ajuda também a Polícia Militar. E ajuda o cidadão.
que vai ter um resultado de maior celeridade. O presidente Alberto, onde é que está o maior conflito aí entre a Polícia Civil, policial militar, federal, rodoviário, enfim, onde existem os conflitos? Olha, existe um medo da Polícia Civil, em especial os delegados, né, que acham que vão perder espaço. Recentemente nós estivemos na Assembleia Legislativa, lá em Pernambuco, participando de um debate que o deputado Edilson chamou as entidades, e nós dissemos que o compromisso da Polícia Militar em fazer o TCO em nada vai ferir, o TCO, o ciclo completo, em nada vai ferir, né, a Polícia Civil, vai enfraquecer. Mas evidentemente que o maior temeridade é que nós, policiais militares, vamos nos fortalecer naturalmente. A partir do momento que nós nos aproximamos da sociedade, nós vamos quebrar, Aldo, acima de tudo, o que é estabelecido historicamente de maneira errada, que nós somos militares e o militar é inimigo do civil. E eu sempre costumo dizer que nós temos uma sociedade só. A sociedade, ela é uma sociedade com vários segmentos, e nós militares somos um segmento da sociedade, até porque não por ser militar a gente deixa de pagar os nossos impostos, nós não temos nenhuma regalia por ser militar. Então, a polícia militar, efetuando isso, o policial militar que está lá na ponta, ele vai ser valorizado, ele se sentirá uma autoridade e, acima de tudo, haverá uma proximidade da sociedade e a polícia militar, em que o cidadão vai se sentir mais seguro e menos constrangido, porque já imaginou, baseado no exemplo que o deputado Raul Jugman falou, e que nós temos Pernambuco, que é uma tripa, né, um estado no formato de uma tripa, e que o deslocamento, muitas vezes, de uma guarnição, de uma cidade para outra, dá em torno de 200 a 300 quilômetros de ida, e de volta, multiplicando, você vai ter 400 a 600 quilômetros. Você coloca ali dois vizinhos que um estava com som alto, não quis baixar, o outro vizinho incomodado chamou a polícia chegou, é um crime de menor potencial ofensivo, que caberia aí, né, o TCO. Então os dois serão conduzidos à delegacia, tanto o cidadão que estava cometendo o TCO, porque cometendo um crime de menor potencial ofensivo, que é o som alto, a perturbação do sossego, tanto o cidadão que comete o crime, como aquele que solicitou da polícia, que é a vítima, vai ser conduzido numa guarnição de polícia. E a gente sabe, Aldo, que a população, ela se sente constrangida quando ela é conduzida numa delegacia. O policial militar que está trabalhando ali no sertão de Pernambuco, e aí eu acho que o subtenente Gonzaga, o deputado subtenente Gonzaga não conhece, né, mas tem o sertão de Minas Gerais, que é muito semelhante ao nosso, então não é o que eu vou dizer, não é novidade, naquele sol escaldante, né, naquele clima semiárido, não é fácil, né, para o policial militar de colete conduzir o cidadão na viatura para chegar lá, e muitas vezes não tem um delegado de polícia, não tem uma delegacia aberta. Então, veja que constrangimento, veja que coisa boa para o cidadão que a polícia militar faça isso. Então, os delegados, eles têm que compreender que nós não queremos diminuir a força da Polícia Civil e nem queremos interferir no território de ninguém. Nós queremos fazer o que há no mundo todo. Só apenas 3 países, como Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, não realizam o ciclo completo. Mas nós temos polícias militares no mundo e polícias de natureza civil que fazem o ciclo completo. Mas isso não está gerando conflito, não, Alberto Jugman, deputado Gonzaga, entre delegados e policiais? Isso não vai fomentar mais atrito, não, do policial civil com o policial militar? Olha, o grande nó que nós temos hoje para desatar é exatamente esse diálogo necessário, essa construção necessária com os delegados. Porque na prática, o ciclo completo para todas as polícias tira a primazia, a exclusividade da investigação das mãos dos delegados. Mas beneficia a população. Beneficia a população. Então, os delegados estão reagindo, e com muita veemência, a esta possibilidade. Mas eles também fazem a mesma crítica à ineficácia do atual modelo. Apenas estão defendendo uma solução diferenciada, que seria a unificação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, nós já temos muito em comum, pelo menos o diagnóstico de que há um problema e que esse problema precisa de ser solucionado, o problema da atuação partida, o problema da solução de continuidade imposta pelo modelo, eles também concordam. Estão propondo uma solução via unificação. Nós temos feito um esforço, esse é o grande desafio nosso agora, de fazer um diálogo com eles, no sentido
de buscar um convencimento e tentar mostrar, deixar claro que a proposta, muito embora tira de fato a exclusividade, não tira da Polícia Civil a sua essência, e ninguém quer desmontar e acabar com a Polícia Civil. Desculpa interromper, mas pelo que vocês estão falando, o que eu consigo entender um pouco é que isso daria, não sei se a minha interpretação é correta, se é falha, vocês me corrijam, mas isso daria mais oportunidade da Polícia Civil investir mais no processo de investigação, por exemplo? Sem dúvida. Uma palavra-chave central desse debate chama-se eficácia.